E aí pessoal, tudo bem? Quero falar com você, especialmente você que fez a prova no último domingo do concurso do Tribunal de Justiça, na UTJ aqui do Estado de São Paulo. Eu quero fazer uns comentários aqui com vocês a respeito dessa prova, né? A prova de língua portuguesa, interpretação de texto, mostrar para vocês aqui como que a VUNESP trabalhou isso. Durante as nossas aulas, eu cheguei a mostrar para os nossos candidatos, para os nossos alunos, né? A forma, né? A maneira que a VUNESP tem de questionar, né, de fazer uma prova. Então nós tivemos aí, não foi nenhuma surpresa, a prova de língua portuguesa estava ok, dentro daquilo que estava no edital, o mesmo estilo de sempre, o trivial, a prova muito previsível. Eu vou começar mostrando aqui, antes dos comentários, eu vou iniciar aqui mostrando para vocês o mapa da prova, né? Como é que foi esse mapa da prova. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. O mapa da prova de língua portuguesa, ele funcionou da seguinte maneira. O que é esse mapa? É um desenho da prova, de como ela foi realizada. Então dá uma olhadinha aqui, ó. O que o examinador fez? A VUNESP, ela usou 3 textos, trivial, que de sempre, de 2 a 3 textos, e retirou as perguntas de gramática. Olha as perguntas de gramática. Caiu concordância, correlação dos verbos, aquela questão dos tempos, né? E dos modos verbais, as conjunções, o de sempre, a regência, a crase, colocação pronominal e pontuação. Ou seja, aquilo que realmente eu mostrei para os candidatos durante o tempo de preparo, realmente a VUNESP questionou simplesmente porque eles seguiram o padrão. A parte interpretativa, o que caiu na parte interpretativa? Aquilo que nós também havíamos comentado. Segundo o texto lá, sentido de uma expressão no texto, alguma coisa, um trecho, alguma expressão, eles retiram aquela expressão e pedem para você assinalar uma alternativa que tenha aquele significado. Sentido das conjunções e dos advérbios, teve uma questão sobre isso. Antônimos, teve uma questão sobre antônimo. Normalmente a VUNESP pede sinônimo, dessa vez ela pediu um antônimo, isso é natural. Ponto de vista do autor, segundo o autor. Aí tivemos lá 2 charges, né, para você interpretar, que é trivial da VUNESP. O sentido próprio e o sentido figurado. E teve uma questão de sentido também envolvendo o pronome lhe, né, o pronome oblíquo no lhe, um sentido de posse, que a gente vai ver como é que a VUNESP trabalhou isso daí. Legal? Vamos dar uma olhadinha então aqui como que a VUNESP iniciou. Ela iniciou mostrando um texto, o de sempre, né? Ela leia o texto para responder as questões de números 1 a 9. Sempre a VUNESP faz isso. O que eu aconselho o candidato a fazer, né? Você que foi meu aluno sabe disso. Não leia o texto, leia o enunciado da questão. Então ele deu um texto para nós, um texto, né, relativamente grande, o que é natural. Lá no finalzinho ele põe o autor do texto e põe lá adaptado, tá vendo? Esse adaptado significa dizer que o examinador fez adaptações para fazer as perguntas. Vamos lá, primeira pergunta é uma pergunta sobre texto. Então aqui eu estou com a versão 1, né? É a versão de número 1 da prova do TJ. A alternativa correta é a letra D. A VUNESP entendeu que é a letra D. Vamos ver se realmente é isso. Segundo o texto, aquilo que a gente mostrou para vocês. Quando o examinador coloca segundo o texto, é porque ele vai fazer uma pergunta de interpretação. São aspectos favoráveis ao trabalho em espaços abertos compartilhados. Aí a resposta é a dispersão e a menor capacidade de conservar conteúdos. Onde é que eu encontrei isso no texto? Por meio de uma palavra-chave, né? No texto, nesse pedacinho do texto, mas em pouco tempo ficou claro que Nageli tinha cometido um grande erro. Todos estavam distraídos, a produtividade caiu e os 9 empregados estavam insatisfeitos, sem falar do próprio chefe. Então vejam, então a produtividade caiu, eles estavam distraídos, ou seja, houve uma dispersão, a produtividade caiu, quer dizer, a menor capacidade de conservar conteúdos. Então é evidente que a VUNESP não vai, nenhuma banca vai perguntar para você uma questão de interpretação de texto e normalmente eles não vão colocar exatamente, né, a mesma palavra, a mesma expressão. Há necessidade de fazer uma interpretação. Até por uma questão de eliminação, você conseguiria chegar a essa alternativa aí. Então, ok, alternativa correta. A questão de número 2, assinale a alternativa em que a nova redação dada ao seguinte trecho. Normalmente a VUNESP faz isso, ela dá um trecho, né, e pede para você fazer uma nova redação e assinalar, né? Lá no primeiro parágrafo apresenta concordância, então a gente tem uma questão de concordância. Essa concordância ela pode ser nominal, pode ser verbal. O que eu instruí
os candidatos aqui durante o preparo. Quando tiver uma questão de concordância, ele não mencionar se é verbal ou nominal, a gente procura os verbos, né? Os verbos são palavras-chave numa questão de concordância. Mesmo que a concordância seja nominal, pela leitura do verbo, pelo contexto, você acaba encontrando isso. Evidentemente, tem que conhecer algumas regras. Vamos dar uma olhadinha aí. Por que a letra B de bola está errada em relação à concordância? Devem fazer. Mostrei para vocês, queridos candidatos, hein? Mostrei para vocês durante as aulas que a gente tem o verbo fazer no sentido de tempo. E o verbo fazer no sentido de tempo ele é impessoal e invariável, ele não tem sujeito, ele não tem terceira pessoa do plural. Mas ele está numa locução verbal. Então essa locução verbal, o que acontece? Ele vai exigir que o seu verbo auxiliar mantenha-se no singular. Então o texto correto na letra B de bola seria deve fazer uns 4 anos. Porque esse 4 anos é sentido de tempo. Então o verbo fazer foi empregado no sentido de tempo. Então vamos consertar a letra B. Ó. Deve fazer uns 4 anos que Cris Nageli transferiu sua equipe para escritórios abertos. Tais, né, ou seja, tais como foi transferido, né, como foi transferido por muitos executivos. O grande erro dessa questão, quer dizer, a palavra-chave para você nem precisava ler o restante do texto. Devem fazer, fazer no sentido de tempo, o verbo auxiliar tem que ficar no singular, você já eliminava essa alternativa aí. Na letra B, a gente tem o verbo haver, de novo, verbo haver, a gente comenta com o candidato. Os verbos impessoais, a VUNESP gosta de perguntar na parte de concordância, né? Então, muitos executivos já haviam transferido. Aí, no caso, é o verbo haver no sentido de ter. E ele está numa locução verbal e ele é o primeiro verbo da locução verbal. Então, ele tem sentido de ter. Ele tem sujeito, o sujeito é muitos executivos. Então, o verbo deveria estar no plural. Vamos consertar. Muitos executivos já haviam transferido, ok? Suas equipes. Na letra D de dado, o que a VUNESP fez? Ela usou o verbo fazer no sentido de tempo. Ela faz exatamente 4 anos. E ela usou no sentido de tempo, usou corretamente. Sem a concordância, porque ele não tem sujeito, terceira pessoa do singular, né? Aí, não, o erro não está aí. Continua a frase, ó. Fez exatamente 4 anos que Cris Nageli faz exatamente 4 anos que Cris Nageli fez o que já tinha sido feito por outros executivos. Ou seja, esse tinha sido feito, ele vai concordar com esse o que está antes do que é o pronome aquilo. Então vamos transferir isso aí, ó. Faz exatamente 4 anos que Cris Nageli fez aquilo que já tinha sido feito por muitos executivos. Muitas pessoas me perguntaram assim, mas esse tinha sido feito não está correto? Não tem outros executivos aí? Perfeito, mas olha só, outros executivos do setor, você tem uma preposição por, tá vendo aí, ó, essa preposição? Então, não se inicia sujeito por preposição. Então, por muitos executivos do setor, não pode exercer a função de sujeito. Então, esse verbo não pode ser flexionado. Então, tinha sido feito. Na letra E, a gente tem uma concordância específica com o sujeito formado pela expressão mais de um. Mais de um ou mais de uma. O que acontece com essa concordância aí? Realmente a gente tem a impressão de que quando você coloca essa expressão mais de um, tem essa impressão de que você tem mais de uma pessoa praticando a ação do verbo. A impressão é de que o sujeito seja mais de um no plural, né? E que o verbo tem que concordar no plural. Na verdade, é uma regra específica para essa expressão. A expressão mais de um, o verbo só vai ser flexionado quando ela aparecer mais de uma vez. E aí ela apareceu uma vez só. Então, mais de um executivo já tinha transferido. Vamos supor que tivesse um outro elemento, mais de um executivo, vírgula, mais de um empresário, aí sim, tinham transferido. Aí beleza, tranquilo. Então, tranquila questão, letra A correta. Vamos ver a letra A então. O que muitos executivos fizeram? Quem é que fez? Os executivos. Então, muitos executivos é o sujeito da oração. Transferindo suas equipes para escritórios abertos. Então, tem a concordância nominal e verbal perfeita. Também como foi feito por Cris Nageli, ou seja, o que muitos executivos fizeram e também foi feito por Cris Nageli, né? Faz cerca de 4 anos. Esse verbo fazer empregado no sentido de tempo. E no sentido de tempo ele é impessoal, invariável, ele não tem terceira pessoa do plural, então
faz cerca de 4 anos, esse tempo obriga o verbo a ficar no singular. Legal? Vamos lá para a questão de número 3. Olha só, é correto afirmar que a expressão até então, em destaque no início do segundo parágrafo, expressa um limite com referência e vem as alternativas. Essa referência é temporal, né? Temporal ao momento em que se deu a transferência da equipe de Nageli para o escritório. E aí a gente vai encontrar isso aqui, ó, dá uma olhadinha lá. Os funcionários, até então, vejam que a Vunesp destacou essa expressão e mostrou para você onde é que estava isso, né? Então pelo contexto você vai entender, ó. Os funcionários até então, ou seja, até aquele momento, até aquela presente data, trabalhavam de casa, né? Mas ele queria que todos estivessem juntos. Então, ó, temporal porque até aquele presente momento, até aquele presente instante, ao momento que se deu a transferência. Então, olha lá, mas ele queria que todos estivessem juntos para se conectarem e colaborarem facilmente. Dentro de um contexto, a gente percebe que na frase, né, no texto, eles não trabalhavam ainda dessa forma. E a partir daquele momento que isso aconteceu. Então, é uma questão bem simples, né, bem fácil também. Na questão de número 4, a gente tem a expressão contudo. Ó, é correto afirmar que a expressão contudo, destacada no 5º parágrafo, veja, a Vunesp colocou você no parágrafo, deu a expressão para você, você não precisava ler o texto todo, né? Estabelece uma relação de sentido com o parágrafo, e essa relação de sentido é com o parágrafo anterior. E vejam, o que é a ideia de se contrapor? Contraposição, de oposição. Quem é que faz isso dentro da gramática? Algumas palavras fazem isso. Mas as conjunções adversativa, mas, contudo, entretanto, todavia, porém, no entanto, são as conjunções. Aliás, a gente até teve uma surpresa, porque normalmente a Vunesp pergunta outras conjunções. Ela perguntou uma conjunção muito fácil, muito simples, né? Ideia de oposição, ideia de contraposição, ela é realizada por meio de uma conjunção adversativa. Então você tem aí o contudo, e essa ideia é relacionada ao texto anterior realmente, e é uma ideia de contraposição à visão positiva acerca dos escritórios abertos. Tranquilo, também a conjunção resolveria isso. Bom, gente, aí é uma questão de correlação de verbos, a correlação de tempos e modos verbais. Comentei isso também durante as aulas, e também mostrei para o candidato o seguinte, o examinador está pedindo indicação de condição, dá uma olhadinha aí, ó. Iniciando-se a frase, retemos mais informações quando nos sentamos em um local fixo, lá no último parágrafo, com o termo talvez indicando condição. Então se indica condição é algo que ainda não aconteceu, nós vamos ter um futuro aí, né? Então vamos fazer isso aí, ó. Talvez retivéssemos mais informações quando nos sentássemos em um local fixo. Vejam, tem uma ideia de futuro, e essa ideia de futuro tem uma correlação adequada dos verbos, futuro do pretérito, então os verbos estão perfeitos. Se você fizer isso nas outras alternativas, troca lá, coloca o talvez e faz a leitura, você vai perceber que o som não fica adequado, né? Então mesmo que você não conhecesse esse futuro do pretérito, você não tivesse estudado isso, que não foi o caso, né? Pela leitura talvez você responderia essa questão aí também, muito tranquila. Vamos lá para a questão de número 6, que lembrando eu estou com a versão de número 1, né, a versão 1 da prova do TJ, do escrevente técnico judiciário. A questão 6 diz assim, o termo privado está em relação de sentido com o termo público, né? E tem um antônimo, na verdade privado é antônimo de público. Essa mesma forma estão também, você encontra também nas palavras distraído e atento, claro, né? Então, distraído, disperso, atento, atencioso, há uma relação de antônimo. Questão muito fácil, muito simples, né? O examinador aí foi benevolente. A questão de número 7 também não foi diferente, gente. Essa questão também foi de graça, né? A expressão em destaque tem sentido de torna-se obsoleto. Olha só, é improvável que o conceito de escritório aberto caia em desuso. Que cair em desuso? Não usar mais, né? Aquilo que não se usa mais, aquilo que cai em desuso, ele fica obsoleto, né? Você tem aí um sinônimo. Então, uma questão também bem até porque também não daria para você substituir pelas outras expressões que o sentido vai ser alterado, né? Tranquilo, então vamos lá, questão de número 8. Vamos fechar aqui esse primeiro bloco, né, com essa questão de número 8. E a gente também divide os outros
blocos, eu dividi em 3 blocos, né? O próximo bloco com questões, mais 8 questões, depois mais 8 a gente completa as 24, para não ficar muito extenso. Então assinale a frase do texto em que se identifica a expressão do ponto de vista do próprio autor acerca do assunto de que se trata. Bom, veja só. Ponto de vista do autor. A banca está dizendo que isso está no 7º parágrafo. É improvável que um conceito de escritório aberto caia em desuso. Então essa expressão é uma expressão do ponto de vista do autor. Lá no texto você encontra isso. Ó. Olha só o pedacinho que tem isso. Ó. Nunca se consegue terminar as coisas e é preciso levar mais trabalho para casa. Né? Aí diz quem? O autor. Né? Aí ele dá continuidade. Ó. É improvável que o conceito de escritório aberto caia em desuso, mas algumas firmas estão seguindo o exemplo de Nageli e voltando aos espaços privados. Nesse pedacinho aí você encontraria a resposta disso aí. Legal? Então vamos dar uma paradinha aqui nesse primeiro bloco e a gente continua já com o outro bloco das outras questões, dividindo em 3 blocos. Legal? Então vamos lá.